capítulo de número 5, versículo de número 18. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo número 5, versículo 18. No 3, eu conclamo toda esta mocidade a fazer a leitura desse texto em voz altiva, em voz forte, firme, como crentes pentecostais que somos. 1, 2, 3. E não vos embriagueis com vinho, enchei-vos do Espírito Santo. Quantos podem dizer glória a Deus? Glória a Deus. Meus queridos irmãos, juventude do Senhor, igreja do Senhor aqui reunida, eu quero louvar a Deus por esta oportunidade da qual, creio eu, que o Senhor tem nos concedido através do seu instrumento, o pastor Isaías. Quero louvar a Deus pela vida de todos os jovens aqui, em especial esta mocidade que hoje está celebrando a Deus neste lindo congresso. Louvar a Deus pela vida do pastor desta igreja, o digno pastor Isaías Vieira, assim como também a sua esposa. Louvar a Deus pela liderança deste vocal, na pessoa do irmão Anselmo, o líder desta mocidade. Louvar a Deus pela mocidade, uma dema, é assim, né? Louvar a Deus pela mocidade também lá no campo de Primavera, nossos vizinhos ali. Louvar a Deus pela vida da minha esposa, a missionária Selma, e dos jovens aspirantes ao ministério. Louvado seja o nome do Senhor que me acompanham aqui. Louvado seja Deus. Eu quero, irmãos, sem perca de tempo, ministrar a palavra ao seu coração. E eu quero pedir a vossa atenção, porque compreendo eu que a edificação, que aquilo que é mover dos céus para nós, só vem quando há entendimento da palavra. Quando não há entendimento da palavra, o que acontece é só um movimento. Mas quando há entendimento da palavra, essa palavra vai até a nossa alma, a divisão da alma e do espírito, e assim acontece um mover sobrenatural de Deus em nossas vidas. Digo mais, se você veio aqui hoje sentir um mover sobrenatural na tua vida, atente-se à palavra, não espere no pastor Yuri, mas deposite a sua esperança no Espírito Santo de Deus, porque Ele está presente e quer falar contigo hoje. Louvado seja o nome do Senhor. Pastor, o senhor lê um texto que não tem nada a ver com a temática do nosso congresso, pois a temática é vaso escolhido. A temática está referenciada no capítulo 18 do livro do profeta Jeremias. Assim eu sei, mas eu quero a vossa vênia, a vossa permissão para ministrar dentro dessa temática, usando esse texto que li. Digo aos irmãos, à mocidade, que não fugirei do tema e apreciação. Vaso escolhido. Para começar, eu pergunto: tem vaso escolhido aqui esta noite? Se tem, diga glória a Deus. O tema, meus irmãos, que vocês escolheram, o tema em apreciação é vaso escolhido. No meio pentecostal, a gente usa muito esse termo. Aqui e acolá tem umas irmãs usadas por Deus, profetas do Senhor, e eu sempre ouço isso: Deus usou um vaso para falar comigo, Deus usou um vaso para revelar, Deus usou um vaso para aquilo, Deus usou um vaso para isso. Escute bem, meus irmãos,
essa expressão vaso escolhido é muito profunda, louvado seja Deus. À guisa de introdução, quero colocar em destaque, apesar de que já estão, essas duas palavras escolhidas como temática da festa de vocês. E assim destaco duas verdades encontradas nessa palavra. Quem está me entendendo, diga amém. Amém. Louvado seja Deus. A primeira palavra encontrada é claro, evidentemente, que é vaso. Diga após mim, vaso. Vaso. Bem forte, vaso. Vaso. A palavra vaso, irmãos, aparece na Bíblia Sagrada desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento. Desde o período veterotestamentário até o período neotestamentário. Aproximadamente 40 vezes. Mas na maioria das vezes, eu quero a sua atenção, ela vem significando o quê? O homem, o ser humano, um crente, alguém que é usado nas mãos do Senhor, um instrumento escolhido. Se não, vejamos, observe, queridos irmãos, o que o apóstolo Paulo, escrevendo a carta aos Coríntios, a segunda carta aos irmãos da cidade de Corinto, no capítulo 4 e versículo 7 diz, pois ele diz, temos porém este tesouro em vasos de... Cadê os jovens que lê Bíblia? Vamos lá. Ninguém viu isso aqui, calma lá, vamos lá. O apóstolo Paulo, escrevendo a carta aos Coríntios, a segunda carta, no capítulo 4, no versículo 7, ele diz, temos porém este tesouro em vasos de... Meus irmãos ainda não estavam ligados, mas agora se conectaram, para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. Essa expressão, meus queridos irmãos, juventude pentecostal, vem do grego, é claro, pois o Novo Testamento foi escrito no grego, e a palavra do grego é kelos, que significa, portanto, homem escolhido por Deus. A expressão vaso na Bíblia Sagrada, na maioria das vezes, significa você jovem, significa você jovem, significa você rapaz, significa você moça, significa você obreiro, significa você pastor, significa você crente. A expressão vaso é basicamente o crente escolhido por Deus. Se você está entendendo, diga amém. Amém. Observe bem, meus irmãos, só que esse vaso é de quê? Barro. Foi muito bem exposto aqui nesse jogral, nessa apresentação que foi feita. Vaso de barro, o mais frágil. Tem vaso de ouro, tem vaso de bronze, tem vaso adornado, tem vaso de prata, mas o vaso do qual somos nós, somos considerados pela palavra de Deus e por Deus como vasos de barro. O barro é um material frágil, como foi falado, que facilmente se quebra. Observe, irmãos, nós somos vasos na mão do Senhor, porém somos vasos de barro. Nós temos sim as nossas fragilidades, nós temos sim os nossos dias difíceis. Pastor, jovem não tem problema, jovem não passa por angústia, jovem não tem dia difícil, jovem tem que ser feliz, porque ele não tem problema, ele não paga conta, ele não resolve nada, ele tem que ser feliz. Não! Jovem também é vaso e de barro, e barro é frágil. Nós temos sim as nossas fragilidades, nós temos sim os nossos momentos de angústias, nós temos sim os nossos dias difíceis. Mas escute uma coisa, mesmo tendo essas fragilidades, o Senhor nos escolheu. Louvado seja o nome do Senhor. Você é vaso de barro, mas em você há um tesouro sem igual. Louvado seja Deus. Irmãos, há um tesouro dentro de você que é vaso. O Evangelho da Graça está
Deus está sobre a tua vida. O Espírito Santo é o teu guia, o teu confortador, o teu consolador. Aleluia! As misericórdias do Senhor estão dentro de ti. Louvado seja Deus. E se você crê nessa palavra, já comece a dizer aleluia, já comece a dizer glória ao Senhor. Vaso. Quem é vaso aqui, diga amém. Eu não costumo fazer isso, mas olha para o irmão que está do teu lado aí, toca nele assim. Olha mesmo, vamos lá. Diga assim: você é vaso. Diga mais forte: você é vaso, escolhido por Deus. Você está aqui porque o Senhor te escolheu. Diga bem forte. A segunda palavra é escolhido. Quem está me entendendo, diga bem. Essa palavra, irmãos, chama atenção para duas verdades muito simples e óbvias, mas muitas das vezes a gente não presta atenção. Pregador Joatã: em primeiro lugar, se há um escolhido, há aquele que escolheu. É muito simples isso, é muito óbvio. Se há um escolhido, é porque há quem escolheu. Quem te escolheu, meu irmão? Quem te escolheu, meu irmão? Você não está aqui por obra do acaso. Você não está aqui simplesmente porque alguém te ganhou para Jesus. Você não está aqui não é porque é filho de crente. Você está aqui não é porque você aceitou Jesus, porque se apaixonou por uma jovem ou por um jovem da igreja. Você está aqui porque você é vaso escolhido a dedo pelo Senhor, desde o ventre da tua mãe. Quantos creem nessa palavra? Levante a sua mão ao céu. Levante a sua mão ao céu. Você, jovem, é escolhido, é escolhido, é escolhido. Cadê a juventude escolhida? Louvado seja Deus. Segunda verdade: se há um que escolhe, é óbvio isso aqui, é porque tem também o escolhido. Uma questão simples. Observe: quem escolhe é o Deus dos céus, e Ele escolhe, louvado seja o nome do Senhor, também jovens. Ele escolhe também jovens. Meus irmãos, eu abro um parêntese aqui para testemunhar. Observe bem: esse que vos fala aqui ainda é jovem, apenas 29 anos de idade. Tudo aconteceu na minha vida ministerialmente de forma precoce. Logo que me converti aos 17, não demorou muito para receber um ofício na igreja, receber um ministério na igreja, ou seja, receber um serviço na igreja, e sempre debaixo de perseguição. É muito novo, não vai dar conta, não tem experiência. Deus me deu a graça de, desde o princípio da minha conversão, liderar jovens, e muitos disseram: ele não vai dar conta, são mais de 120 jovens, ele não vai saber fazer. Deus foi me dando graça, Deus foi me dando graça, Deus foi me dando graça. Logo à frente fui recebendo outros serviços, e sempre ouvindo a expressão: ele é inexperiente, ele é muito novo, ele ainda é jovem, ele não dá conta. Irmãos, eu já estava me inferiorizando. Minha esposa chegou uma certa ocasião e disse: meu filho, para de falar que tu é inexperiente, para de falar isso. Você é escolhido, você é vocacionado, você é chamado. Eu já estava dizendo: não, eu não dou conta, porque eu sou inexperiente mesmo. Mas escute uma coisa, meu irmão: ei, logo Deus foi abençoando. E eu estou falando isso porque Deus tem compromisso com jovens também. Louvado seja Deus. Quem é que quer ter um compromisso com o Senhor? Levante a sua mão esta noite. Eu estou na autoridade do Espírito. Deus tem um compromisso contigo, meu irmão. Deus tem um compromisso contigo, jovem. Não importa a tua idade, não. Deus quer te usar, Deus quer te fazer um arauto,
Se você crê, glorifica o Senhor. Irmãos, assumi congregação com 24 anos de idade. Congregação com 220 crentes. E eu falo isso aqui, não é falando mal do meu pastor, não. Aquilo foi Deus que usou ele. A primeira palavra dele foi: eu quero até te mandar para a congregação, mas eu vejo que tu és muito inexperiente. Eu vejo que tu és muito inexperiente. Mas logo ele, orando ao Senhor, entendeu que deveria me enviar. Para ali eu fui. Quando cheguei lá, ouvi: esse menino não dá conta, é muito inexperiente. Chegou o irmão e disse: pastor, tem um irmão ali que disse que o senhor vai durar 3 meses aqui no máximo, porque o senhor não dá conta, porque o senhor é inexperiente. Queridos irmãos, receba essa palavra esta noite. Deus não quer nem conversa com a tua inexperiência. Deus na verdade te escolheu. Deus vai te montar. Deus vai te encher da sua graça para fazer a sua obra e confundir os homens. Quem ainda crê nessa palavra, disposto na reação, dá um brado de vitória. Sabe quanto tempo eu fiquei lá? 3 anos e 6 meses. E para a glória do Deus eterno, eu só saí de lá para assumir a presidência do campo. E outra vez ouvi: dessa vez não dá para ele, é muito novo, já vai ser presidente de campo. Não dá, ele é inexperiente. Irmãos, essa palavra é para você, jovem. Quando o crente, o obreiro é escolhido, não importa a inexperiência, porque Deus é especialista em moldar, Deus é especialista em capacitar. Assim ele fez com José, assim ele fez com Davi, assim ele fez com Daniel, assim ele fez com Estevão, assim ele fez com Timóteo, assim ele fez com muitos jovens da Bíblia. Eu vim aqui esta noite como profeta para te dizer: você é vaso escolhido. Cadê os vasos escolhidos? Você é vaso. Observando, irmãos, as palavras de Jesus no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 5, capítulo 15, versículo 16, a Bíblia, nós podemos afirmar que o próprio Deus é quem escolhe e nós somos os escolhidos. A expressão bíblica diz: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. Quem escolheu vocês foi o Senhor Jesus. Olha que privilégio. Quem escolheu vocês foi o Senhor Jesus. Olha que privilégio. Queridos irmãos, somos escolhidos, somos vasos na mão do Senhor. Nós já sabemos disso. Até aqui nós entendemos único e necessariamente 2 coisas: que somos vasos e que somos escolhidos. Mas eu pergunto aos irmãos: mas afinal, o que é ser um vaso escolhido? O que é ser escolhido pelo Senhor? Na verdade, eu pergunto: qual o propósito de ser escolhido? Com qual propósito o Senhor te escolheu? Olhe para o seu irmão aí, o jovem, do seu lado, olhe para ele e diga assim: com qual propósito? Diga bem forte: qual propósito o Senhor te escolheu? Olhe para cá que eu vou te dizer. Olhe para cá que eu vou te dizer. A expressão bíblica narrada por João, escrita por João e falada por Jesus Cristo, diz assim:
escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. Jesus dizendo, e diz mais, e vos nomeei para que vades e deis fruto. Diga bem forte, vás e deis fruto. Mais forte, vás e deis fruto. O Senhor te escolheu. Está na tua camisa aí. Você é vaso escolhido. E Ele te escolheu com o propósito de você, jovem, ir e dar frutos. Esse é o propósito da qual Deus te escolheu. O Deus eterno escolheu o pastor Isaías desde o ventre da sua mãe. O Deus eterno escolheu o pastor Yuri desde o ventre da sua mãe. O Deus eterno escolheu estes obreiros aqui desde o ventre das vossas mães. O Deus eterno escolheu vocês desde o ventre das vossas mães. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos irmãos, eu abro outro parêntese aqui. Meu pai e minha mãe não eram crentes. Eu não fui criado em uma família evangélica. Eu não fui criado em um lar evangélico. O primeiro a aceitar a Jesus na minha casa foi eu, um jovem com 17 anos de idade. Mas eu me lembro de um testemunho que minha mãe sempre dá. Essa é a prova de que Deus nos escolhe antes de nascermos. Certa ocasião, uma irmã da Assembleia de Deus pentecostal, e eu era bem criança, minha mãe conta que eu era bem novinho, e ela chegou lá e disse: Ana, aceita Jesus, evangelizando minha mãe. Minha mãe não quis aceitar a Jesus, era católica, e ela olha para minha mãe e diz assim: Ana, Deus me disse que vai separar um dos teus 4 filhos para o ministério pastoral. Mamãe ficou incrédula com aquilo. Como? Eu não sou nem crente. Tantos e tantos anos depois, isso aconteceu. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus ainda escolhe. Jesus ainda escolhe vasos. Louvado seja Deus. Mas Ele escolhe, meus irmãos, para dar frutos. Para dar frutos. Eu quero destacar 3 vertentes no que tange a esses frutos que devemos frutificar. Eu vou caminhar rápido, observando a exiguidade do tempo. Em primeiro lugar, nós precisamos frutificar frutos espirituais. Você é vaso escolhido para frutificar e frutificar frutos espirituais. Observe, Deus nos escolheu para frutificar no reino espiritual. Pastor Isaías, me permita falar isso aqui, mas tem jovens que muitas das vezes vêm para o congresso, e eu falo isso aqui com conhecimento de causa, eu trabalho com jovem há muito tempo, veste a blusa muito bonita, vem alinhado, vai na barbearia, corta o cabelo, toma banho, se arruma, compra um sapato novo, vem, participa da festa, entra na festa, sai da festa, não recebe nada da parte de Deus. Isso tem ou não tem? Quem trabalha com líder de jovem sabe que tem. Ei, você é vaso. Eu quero que você saia dessa festa entendendo: eu sou vaso escolhido para frutificar no reino espiritual. Pastor Yuri, e como é que um vaso escolhido frutifica no reino espiritual? Escute bem, diga após mim: tendo uma vida de oração, tendo uma vida de jejum, diga mais forte: consagração, comunhão, intimidade com Deus. Assim você frutifica no reino de Deus. Assim você frutifica no reino espiritual. Eu quero te dizer isto esta noite agora de forma mais enfática: você é vaso escolhido por Deus, e vaso escolhido por Deus tem que cumprir as regras daquele que lhe escolheu. E se você é vaso escolhido por Deus, você precisa frutificar no reino espiritual, orando, jejuando, consagrando, tendo comunhão, intimidade com Deus. Quantos querem frutificar no reino espiritual? Quantos querem frutificar no reino espiritual?
Segundo, irmãos, frutificar frutos morais. A Bíblia nos chama a atenção, Paulo escrevendo aos Tessalonicenses fala isso, que nós precisamos ter uma vida irrepreensível. Ninguém pode te repreender. E uma coisa boa é ser repreendido pelo pastor, porque o pastor quer o nosso bem. Uma coisa é ser repreendido pelos pais, os pais querem o nosso bem. Outra coisa é ser repreendido lá fora, ser repreendido como se fosse um crente desviado. Escute bem, você é vaso escolhido para profetizar, para pregar, para cantar, para louvar, para fazer jogral. Você é vaso escolhido, mas você precisa frutificar frutos morais. Deus nos escolheu para termos uma vida irrepreensível, caráter ilibado. Quem foi que disse, irmão, que caráter ilibado só tem os idosos? Jovem também pode ter um caráter ilibado. Ainda Deus te escolheu para frutificar, agradando a Ele com o seu testemunho. Irmãos, uma coisa é querer ser vaso escolhido, outra coisa é fazer do jeito que agrada aquele que nos escolheu como vaso. Eu vou repetir, uma coisa é dizer, eu sou um vaso escolhido. Outra coisa é viver e fazer conforme aquele que te escolheu. Terceiro, frutos ministeriais. Deus nos escolheu para frutificar no reino e para o reino. Olhe para cá. Você que é vaso escolhido, escute bem, eu já disse isso algumas vezes e repito. Todos nós conhecemos a expressão bíblica do Salmo de número 116, versículo 15. E qual é a expressão? Preciosa ao Senhor é a morte dos seus santos. Quem lê a Bíblia sabe. Eu vou repetir a expressão bíblica do Saltério de Israel, no Salmo 116, versículo 15, diz: preciosa ao Senhor é a morte dos seus santos. A expressão preciosa, a palavra preciosa, é claro, evidentemente vem do hebraico. E a expressão preciosa, irmãos, significa cara. Eu já vi muita gente pregando esse texto em velório, mas escute bem, a expressão preciosa significa cara. Sabe o que significa? Deus vai lá, escolhe o vaso, traz e começa a investir no vaso, sela ele com o Espírito Santo, enche ele da sua graça, enche ele da sua misericórdia. Calma, tem mais, dá dons espirituais. Começa a usar ele na pregação, começa a usar ele no louvor, começa a usar ele no ministério, levanta ele como ministro, levanta ele como profeta. Deus escolhe o vaso, traz e começa a investir e encher aquele vaso até transbordar. Só que esse vaso precocemente morre. Aí o salmista vem dizer assim: oh rapaz, quanto foi muito cara para o Senhor a morte desse santo. Foi muito cara. O Senhor investiu. E na hora de ver os lucros, e na hora de ver os frutos, esse vaso desfaleceu, esse vaso morreu, esse vaso não está mais aqui, esse vaso se quebrou, esse vaso não quer restituição. A expressão do saltério é essa: eu vim aqui hoje como profeta para te dizer, na verdade, para te lembrar, o Senhor tem investido em ti, jovem. O Senhor tem investido, e Ele não quer ver a tua morte. Na verdade, Ele quer ver os lucros desse investimento. Louvado seja Deus. Tem algum empresário aqui?
precisa levantar a mão, tem, né? Tem muitos. Eu duvido se o empresário, quando vai fazer uma contratação, se ele não faz um seletivo minucioso. E ele escolhe o melhor daqueles que trouxeram o currículo para ele. E ele escolhe. Daqui a pouco ele investe. Normalmente se dá um curso para aprimoramento. Só que esse funcionário não dá lucros ao seu chefe, ao seu patrão. Qual é o patrão que fica? Você é vaso escolhido. Quantos jovens tem aqui? Aproximadamente uns 80 jovens. Quantos jovens tem nessa cidade? Quantos jovens tem nessa região? Mas o Senhor foi lá na tua casa. Aleluia, desde o ventre da tua mãe, e a dedo te escolheu, e tem investido em você, te tem por vaso de honra, como o pastor Isaías já falou. E cadê meu lucro? Cadê os frutos? Eu tenho investido tanto em ti. Cadê? Eu quero ver o trabalho, eu quero ver os frutos. Eu vim aqui hoje não trazer uma palavra para aliviar o teu ego. Eu vim falar, sendo boca de Deus. Deus tem investido em você, jovem, e te escolheu como vaso. E quer ver os frutos, quer ver o lucro para o seu reino. Aleluia. Quantos podem adorar o nome do Senhor? Quantos podem adorar o nome do Senhor? Queridos irmãos, mas para frutificar, para ser realmente um vaso, nós devemos viver na plenitude do Espírito. Plenitude do Espírito. Escute bem, para frutificarmos assim, devemos viver plenamente no Espírito, devemos viver cheios do Espírito. Deus nos escolheu como vasos, mas não vasos vazios. Deus nos escolheu para sermos vasos cheios de azeite. Deus nos escolheu para sermos vasos cheios do Espírito Santo. Quem é vaso aqui? Quem é vaso aqui? Quem é vaso aqui? Ei, você é vaso. Mas esta noite, receba essa palavra, levante a sua mão. Você é vaso escolhido, e o Senhor marcou este encontro aqui para te encher no seu espírito, porque vaso vazio não serve de nada na obra do Senhor. O vaso tem que estar cheio, somente aqueles que querem ser cheios do Espírito, levante a sua mão ao céu. Oh Deus eterno, derrama da tua graça, derrama do teu Espírito, enche estes vasos que aqui estão, enche Jesus, derrama do teu Espírito. Aí entra a expressão paulina, Efésios 5,18: e não vos embriagueis com em que há contenda, dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Irmãos, para sermos vasos escolhidos e frutificarmos frutos espirituais, frutos morais, frutos ministeriais, para frutificarmos do reino e frutificarmos para o reino, é necessário vivermos na plenitude do Espírito, ou seja, cheios do Espírito. Escute bem, observe essa expressão: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Eu finalizo em 10 minutos. Observe bem: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Aqui, irmãos, para quem entende português, sabe que há uma ordem. O texto, a expressão está no imperativo.
É uma ordem de Jesus. Calma, é uma ordem do Deus eterno. Uma só? Não. Há duas ordens nesse texto. Eu quero a sua atenção para que você compreenda que, pastor, eu sou um vaso, eu sou escolhido, e eu quero ser realmente um vaso. Eu quero usufruir desse escolhimento, eu quero usufruir daquilo que Deus fez por mim. Ele me escolheu. Você precisa ser cheio do Espírito. Olha a expressão bíblica: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Observe, o apóstolo Paulo já havia falado nessa mesma carta que somos selados pelo Espírito, somos batizados pelo Espírito. Ele também falou que não devemos entristecer o Espírito. Agora ele traz uma ordem. Qual é a ordem? Que sejamos cheios do Espírito. Calma aí, pastor, o senhor disse que há duas ordens. Na verdade há duas ordens no imperativo. Quando eu falo imperativo, eu falo de ordem. Não tem como titubear, não tem como dizer vou ou não fazer. Está no imperativo, é ordem. Tem gente que diz que só há duas ordenanças para a igreja: a ceia e o batismo. Eu não concordo. Há duas ordenanças cerimoniais, a ceia e o batismo. Porém, há inúmeras ordens de Deus à sua igreja. E duas delas estão no versículo 18 do capítulo 5 da carta aos Efésios. Qual é a primeira ordem? Não vos embriagueis com vinho em que há contenda, ou seja, desequilíbrio, falta de consciência. Quem é viciado ou se embriaga com álcool sabe que ele não domina a sua própria vida, ele acaba sendo dominado pelo álcool. Deus então trata e ordena: não vos embriagueis, nem prove disso, porque isso traz desequilíbrio, imprudência, entre outras coisas. Sabendo que aqui tem jovens crentes e que nem se aproximam do vinho, eu quero falar sobre a segunda ordem. A primeira é fácil de cumprir. Quem daqui dos jovens consegue cumprir a primeira ordem? Diga amém. Amém. Não vos embriaguei com vinho. Ninguém aqui bebe vinho. Ninguém aqui se embriaga com vinho. Tem uns até ensinando, pastor Isaías, que não pode se embriagar, mas tomar um gole aqui, outro ali pode. Isso é conversa do diabo. Não existe isso. Tem um ditado antigo que diz: quando o cidadão não gosta da galinha, nem se aproxima do ovo. Mas eu quero falar da segunda ordem. Queridos irmãos, uma certa ocasião, um diácono da Igreja Batista dos Estados Unidos procurou o reverendo, o digno pastor Billy Graham, e disse: pastor Billy Graham, eu pequei, eu quero a minha disciplina, pastor. E o que foi? Billy Graham perguntou: o que foi? Ele olhou e disse: pastor, eu caí. Pastor, eu bebi álcool. Pastor, eu acabei me embriagando. Só que eu estou arrependido, eu não vou mais fazer isso. Eu quero a minha disciplina. Porque eu sei que a Bíblia fala na carta aos Efésios, no capítulo 5, versículo 18, que não pode se embriagar com vinho em que há desequilíbrio. Billy Graham para, escute bem, olha para aquele diácono e diz assim: eu não posso te disciplinar por isso. Aquele homem olhou, ficou sem entender. Ele disse: porque se eu te disciplinar por isso, eu estarei sendo injusto. Porque assim como você descumpriu a primeira ordem explícita no versículo 18 do capítulo 5 de Efésios, há muitos crentes na igreja que estão descumprindo a segunda ordem do versículo. São duas ordens, uma negativa e uma positiva. A negativa é: não vos embriagueis. E a segunda ordem é: enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Assim como a primeira ordem é para ser cumprida, a segunda ordem também é. Cadê a juventude que quer ser
do Espírito, com a vinda do pastor da igreja. Eu te convido a ficar de pé, mas eu te convido a ficar de pé, adorando o nome do Senhor Jesus Cristo. Continue cumprindo a primeira ordem: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas não esqueça da segunda ordem. Se é pecado se embriagar com vinho, Gabriel, é pecado também não se encher do Espírito. Você é vaso, você é escolhido, mas não fique mais vazio, não. Jesus quer te encher hoje, aqui. Eu tenho certeza que o Senhor vai encher vasos aqui, mas você precisa adorar, você precisa glorificar, você precisa dar lugar. Eu peço a missionária Selma para preparar o louvor. Ei, o Senhor te trouxe aqui uma tema, o Senhor te trouxe aqui uma DEP, lá primavera, acho que é assim. O Senhor nos trouxe aqui para dizer: chegou o tempo, escute a voz de Deus, chegou o tempo de cumprir só a primeira ordem do versículo 18, chegou o tempo de cumprir também a segunda ordem. Adeus, jovens que querem sair daqui esta noite cheios do Espírito. Feche os seus olhos, levante a sua mão e comece a adorar. O Senhor quer te encher esta noite. O Senhor quer te encher esta noite. Sinta a presença de Deus aí onde você está. Sinta a graça de Deus aí onde você está. Você é vaso mesmo. Você é vaso mesmo. Aleluia! Enche Jesus esses vasos. A vontade é tua, em suas mãos está. Nenhum dos teus planos podem se frustrar. Nenhum dos teus planos podem se frustrar. Pastor, é pecado se embriagar com vinho? Mas é pecado também não se encher do Espírito. É pecado também não se encher do Espírito. É pecado ficar vazio. É pecado ficar vazio. Esta noite o Espírito Santo de Deus te enche. Esta noite o Espírito Santo de Deus te enche. Te enche.